Seja muito bem-vinda ao nosso Domingo Rema. Amém. Amém. Fique à vontade. Obrigada, diretora. Essa diretora é top, né? Dê uma salva de palmas para ela. Ei. Então, queridos, que prazer grande estar aqui. Meu coração estava com muita expectativa de chegar nesse lugar, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma parte desse povo aqui afogueado em sala de aula, né? Alguns aqui foram meus alunos no ano passado lá no Rema. E é uma honra mesmo estar aqui, podendo, como bem falou a diretora, né, trazer um pouco do Rema para esse lugar que já respira Rema, né? Nós já percebemos, como eu disse, até mesmo em sala de aula, lá no Rema, o quanto você é instruído, o quanto você está agarrado a essa visão, né? E que bom, queridos, que estudar a palavra é algo assim insaciável, amém? Tem alguém aqui com fome e sede da palavra? Amém? Como é bom, né, queridos, saber que nós podemos estar imergidos na palavra, podemos aprender a cada tempo mais e mais e a palavra do Senhor se renovando, sabe? Eu costumo dizer que é realmente uma diversão estudar a palavra, né? É algo que a gente faz assim com muito prazer e é muito divertido, né? É divertido porque você lê algo hoje e daqui a pouco você lê amanhã, existe outra revelação, o Espírito Santo te traz outra coisa. E como é bom, queridos, e quero realmente assim deixar você ciente e principalmente com uma expectativa muito elevada naquilo que o Espírito Santo vai te revelar hoje. Amém, queridos? Porque não é só sobre uma escola ou só sobre uma matéria, mas é sobre uma visão. E é sobre a palavra, amém? Como bem falou a diretora, o Rema é um centro de treinamento bíblico. E quem passou sabe o que é treinamento, né? A gente sai treinado, sai ou não sai? Sai. A gente aprende muita coisa. Queridos, nos submeter 3 vezes por semana, durante 2 horas. Onde você pode entrar no local, deixar tudo lá fora, parar tudo e estar sentado aprendendo antes de tudo um privilégio. Sabe, existem muitos lugares que ainda não estão com esse privilégio como você está, de estar na cidade, na sua cidade, num local tão próximo a você, com essa possibilidade, sabe? Eu gosto do Rema, o Rema transformou a minha vida, porque de uma forma muito particular, o Rema, eu fiz a escolha do Rema através de renúncias. Eu não sei se alguém aqui tem a mesma experiência ou teve a mesma experiência, mas para estudar a palavra eu precisei renunciar a algumas coisas. Eu precisei renunciar, por exemplo, o meu descanso, porque eu trabalhava o dia inteiro e à noite ia para o Rema. Queridos, mas a experiência de ser renovado pelo Espírito, de ser renovado pela palavra, é algo que de fato você só experimenta quando você se submete. Então eu quero já dizer a você que se você está sentindo por dentro, sabe, essa direção, eu costumo dizer que Rema está disponível para todos, mas não é para qualquer um. Rema é para quem quer conhecer ao Senhor. Rema é para quem quer conhecer essa palavra. Rema é para quem tem algo assim, sabe? Sabe aquela voz assim no Espírito dizendo, rapaz, tem algo mais. Tem algo mais. Você já aprendeu muito, mas eu tenho mais para você. E aí você sente essa direção por dentro. E aí com muita consciência, não é? Porque o Rema não é um arrepio. Não entre emocionado no Rema, porque isso não vai lhe sustentar. Você vai entrar consciente. Eu decidi ter um ano diferente na minha vida. Eu decidi que 2 anos de dedicação a essa palavra, no nível de unção, no nível de palavra que é liberado nessa escola, eu decido que eu vou passar esses 2 anos nessa estação e nesse ciclo, mas quando eu sair dele, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Amém, queridos? Quem passou, quem está passando pelo Rema sabe a estrutura, queridos, que é colocado por dentro. Não existe nada mais saudável, nada mais necessário em qualquer construção, se não for a sua estrutura. É ou não é? O alicerce, não é? E assim, eu estou falando um pouco com você, porque às vezes quando a gente vê, né, assim, uma professora dando aula no Rema, ou uma diretora falando sobre o Rema, né? Eu não sei se você teve essa impressão, às vezes eu digo isso em sala de aula,
Mas a impressão que eu tinha, sabe, Nedinha, era que assim, eu digo, esses professores já são tudo angelicais, né? Estão tudo já glorificados, devem passar o dia estudando a palavra, né? Assim, se tirar o blazer, sai as asas, né? E só pode ser assim tudo. E queridos, eu quero dizer a você que isso não é verdade. Nós não aprendemos a palavra por osmose, né? A gente não aprende a palavra porque bota ela assim na cabeça e sai. Não, queridos, é porque a gente decidiu. Nós decidimos seguir um chamado, decidimos seguir um propósito. E o rema, ele traz clareza sobre isso. Então, se você entrar no rema entendendo, eu preciso dessa palavra para a minha vida, e depois que eu colocar o oxigênio em mim, eu vou poder socorrer quem está do lado. Esse é o segredo para o rema. Esse é o desafio, né, do rema. É você entender. Às vezes a nossa casa precisa de ajuda. Às vezes nós precisamos de ajuda, os nossos negócios precisam de ajuda, e o rema vai dar a você a oportunidade de pegar um pouco desse oxigênio da palavra e colocar em você. E aí você vai passar esse tempo, querido, sendo realmente banhado por essa unção preciosa. Amém? Muito bom. E eu quero com muito prazer apresentar, né, não sei se para todos, mas para alguns com certeza, essa matéria que é a matéria caráter de Deus, né? É a matéria que fala algo assim, como um desvendar mesmo, né? É algo que vem trazer, eu digo que é uma matéria muito fofinha do rema, né? Eu sei que para alguns, cada um recebe as matérias do rema de uma forma diferente. Que bom, né? Que o Senhor, ele vai tratar com cada um de nós, inclusive hoje, de uma maneira diferente. Não é assim? E cada experiência, cada um tem a sua experiência com o Espírito Santo no ambiente do rema, ali na palavra. E sabe, queridos, que quando eu tive essa matéria caráter de Deus, eu já nascida num lar cristão, eu já conhecia, né, o amor de Deus desde muito nova, ensinada sobre isso. Mas foi na matéria caráter de Deus, foi no rema, que eu pude entender, que eu pude... Sabe quando assim uma ficha cai em você? Você diz, oh, uau, é isso mesmo. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Deus tem um caráter. Às vezes a gente vai assim num rio, num fluxo, né? E a gente fica quase ligado no automático. Nós ouvimos que Deus é bom, nós ouvimos que Deus cura, nós ouvimos, né, a sua bondade, a sua fidelidade, e a gente parece que ele é ligado no automático. Já entendemos que Deus é assim, já seguimos dessa maneira, e muitas vezes nós não paramos, queridos, para pensar em algumas definições, alguns esclarecimentos, né, algumas verdades da palavra acerca do que é um caráter, do que é alguém, uma pessoa ter um caráter. E nessa matéria a gente mergulha um pouco em alguns atributos de Deus, a gente conhece a Deus, a gente vai visualizar, ver algumas coisas na palavra, entender porque é que na palavra, na nova aliança, o Paulo, né, fala um pouco sobre o caráter de Deus. A gente vai ver porque o autor de Hebreus fala sobre o caráter de Deus, sobre fé. Porque nós vamos entender, queridos, que Deus, ele não é assim, simplesmente um espírito, um vulto, um ar, uma força, como algumas pessoas querem definir. Não, Deus, ele é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem um caráter. E o seu caráter, ele é inabalável. Deus não acorda com um humor, passa o dia com outro e à noite tem outro. Sabe, durante muitos anos da minha vida, eu passei muitos anos orando a Deus, tentando convencer a Deus de fazer alguma coisa por mim. E aí eu pensava de uma forma assim, que com essa clareza que eu estou lhe falando, eu entendi depois que eu pisei no rema e estudei, você está entendendo? Porque não é uma matéria. Hoje você está degustando uma matéria, e um rema são 12 em um ano. Então uma matéria encaixa com a outra. Eu digo, rapaz, é por isso que tem aquele fundamento da fé.
Então entendi, é por isso que a autoridade do crente é para mim. Então você vai entendendo, existe uma estrutura que vai sendo formada, você está entendendo? E aí as coisas começam a fazer sentido. Então hoje você vai degustar de algo, mas eu quero dizer uma coisa a você, a Bíblia ela é 100% conectada em cada uma das suas revelações. É por isso que nós temos um início de 12 matérias e depois você tem o segundo ano com mais 12. Porque não é o fato de fazer 12 ou fazer o primeiro ano que você viu tudo. Aleluia. O Rema são 2 anos. Se você está aqui, você fez o primeiro ano, fique tranquilo, porque Deus já sabia que eram 2. Deus que provê para um, provê para o 2. Amém, queridos? Deus ele não chamou você para ver se você poderia fazer o Rema ou não. Não, é Ele quem está bancando para você o Rema. É Ele quem está dando a você toda a provisão. E quando eu digo toda, é porque não é só financeira. Não é verdade? Porque a gente não precisa só de dinheiro para fazer o Rema. Não é? Quem chega cansado do trabalho sabe disso. Não é verdade? Precisa ter realmente o desejo de estar ali naquele lugar, sabe? E o Senhor vai nos assistindo e o Espírito Santo vai nos colocando estruturas por dentro. Então, durante muito tempo, queridos, eu orava ao Senhor e eu pensava, se eu muito orar, eu vou convencer a Deus, por misericórdia, a fazer algo por mim. E ao passar do tempo, eu fui entendendo que sim, Deus é um Deus de misericórdia. A gente vai ver, esses são um dos atributos dele, sim. Mas a misericórdia dele, queridos, é para nos alcançar e não nos dar aquilo que a gente merece. Você está entendendo? A misericórdia que Aldenise pedia a Deus era como uma súplica para me dar. Agora veja que coisa interessante. Por não conhecer a palavra com clareza, muitas vezes eu estava suplicando, pedindo a Deus algo que Deus já tinha feito através de Jesus na cruz. Você está entendendo? E eu aprendi que como Deus, como uma pessoa de caráter que Ele é, tudo que Ele fez está feito e é irrevogável. Você está entendendo? Aquilo que Ele disse que vai acontecer, se Ele disse, vai acontecer. Mas eu dizendo isso a você, pode ser, queridos, que eu lhe convença ou não, mas lendo na palavra, como nós vamos ver, você vai entender, queridos, que é necessário, é o que a Bíblia diz, é necessário que você acredite que Ele exista. É muito interessante porque a gente não vai ver em nenhuma parte da Bíblia, não existe nenhuma passagem bíblica onde Deus, Ele vai se revelar ou se mostrar no sentido de provar que Ele existe. Não existe nenhuma passagem bíblica que vai trazer Deus dando ao homem provas da sua existência como Deus. Quando Moisés, na sarça, conversando com Deus, Deus disse que ele ia lá e ia libertar o povo. Moisés disse, o que é que eu vou dizer a Faraó quando eu chegar lá? E Deus disse a ele, diga a ele que o eu sou lhe mandou aqui. E pronto. O que é isso, queridos? Que revelação é essa? Diga a ele que o Deus dos deuses do Egito o mandou aqui. E o que era que acompanhava Moisés? O que era que respaldava Moisés? Sinais, prodígios e maravilhas. Agora eu pergunto a você, queridos, o que é hoje e desde sempre, desde a fundação da igreja, o que é que respalda a existência do Senhor, de Deus, na igreja? Sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque Ele é o mesmo Deus. Deus não vai provar que Ele existe. Ele vai dizer ao homem, provar e ver de você que Ele é bom. Você está entendendo? Não é sobre Deus provar você, é sobre você experimentar Deus. Você está entendendo? E experimentar um Deus invisível era exatamente o que Paulo estava o tempo inteiro pregando. Para os gregos, os céticos, os senhores da inteligência, ele estava pregando para ele, dizendo, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, existe um Deus invisível. E isso era algo
inadmissível, porque todos os deuses pagãos, eles eram de alguma forma tocáveis. Um animal, um objeto. E aí Paulo está trazendo aquilo que para os gregos era uma loucura. O que? A ressurreição de um morto. Ele estava trazendo a adoração a um Deus que você não vê, que você não sente. Sim ou não? Quando nós iniciamos aqui, foi a primeira coisa que a ministra de louvor falou. Nós não estamos aqui pelo que nós sentimos. Nós estamos aqui pelo que nós cremos. Você está aqui nesse lugar, esta hora da noite, porque você acredita que aqui há uma presença de um Deus. Sim ou não? Você saiu da sua casa para você cultuar esse Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. A existência de Deus, ela só pode ser experimentada se acreditar que Ele existe. Esse é um papel do homem. Qual é o papel de Deus? O tempo inteiro Ele vai dizer a você, se você tocar, você vai ver, experimentar. Então, se você acreditar, as pessoas acreditavam, você não vai ver passagem nenhuma de Jesus, que é a revelação exata de Deus. Você não vai ver Jesus em momento algum pedindo a ninguém, por favor, eu posso lhe curar? Olha, é porque eu estou chegando aqui na cidade agora, as pessoas não sabem muito bem quem é Deus, aí eu preciso fazer umas coisas, por acaso tem alguém doente que eu possa curar aqui? Você não vai ver isso acontecer, queridos. Você não vai ver Jesus se revelar desse jeito. Ele está andando, Ele está passando, e as pessoas estão se aproximando dEle, estão trazendo e dizendo, olha, eu trouxe Ele para você, para Ele ser curado. Jesus ia lá e curava. A fama de Jesus se espalhava. Você está entendendo? Sinais, prodígios e maravilhas. Você sabe o que é que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, para que Ele seja revelado à sua família, aos seus parentes. Ele quer fazer na nossa vida sinais, prodígios e maravilhas. Você está entendendo, queridos? Por quê? Porque Ele não vai, queridos, gastar tempo batendo papo teológico. Ele vai e cura. Você está entendendo? Ele não ia, você não vai ver Jesus, que é a revelação exata de Deus, do caráter dele, da forma, queridos, você quer ver Deus, olhe para Jesus, não é assim? A nova aliança é a revelação. Ele vem numa dispensação, se revelando ao homem, mostrando ao homem, né, um pouco mais aqui, um pouco mais ali, através das alianças, e nós estudamos isso no Rema, através das alianças que Deus firma com o homem. Detalhe, Deus chamando o homem para firmar essa aliança, e o homem indo. Ele vai se revelando, mas quando ele chega na nova aliança, a Bíblia vai nos dizer, esse aqui é a revelação exata. Do jeito que Deus pensa, Jesus pensa. Do jeito que Deus fala, Jesus fala. Do jeito que Ele age, Jesus age. Então, queridos, você não vai ver em momento algum do Evangelho de Jesus Cristo aqui na terra, os 4 evangelhos, você não vai ver Jesus pagando, por assim dizer, para se mostrar ou para se revelar Deus. Não. Ele estava indo de cidade em cidade. E a multidão, você sabe que tem uma multidão olhando para você? Tem uma multidão olhando para você. Mas olha que maravilha, hoje eu e você, a gente não está mais no lado da multidão. Hoje nós estamos agora como representantes do reino. E como representantes do reino, eu não tenho que estar discutindo Bíblia, é por isso que eu amo o Rema. Porque para começar a conversar, ele é interdenominacional. Então a gente já não está discutindo, querido, doutrinas. Nós estamos revelando, mostrando a revelação da Bíblia. Então Jesus, ele não ia, querido, sabe, falar com o fariseu, justificar, ele veja bem, vamos aqui comigo, vamos ler aqui, o que era que está escrito ali a meu respeito. Não. Jesus, ele sabia o que ele iria fazer, onde e como. Ele sabia que ele se revelaria de acordo com o que estava escrito. Mas para isso acontecer, alguém tinha que ir lá e procurar ele. Quando ele estava passando, veio um velório. Porque Jesus estava ali e porque o velório estava passando ali, Jesus para.
o velório. Ressuscita aquele filho de uma viúva e mostra para todos que estão ali que ele é o Senhor, que além de ressuscitar, quebra protocolo de religiosidade. Esse é o caráter de Deus. Não é pelo protocolo que Deus vai agir, é pelo sobrenatural que Ele vai agir. Você está entendendo? Porque Ele é Espírito. Amém, queridos? Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus. Como é, diretora, 50 minutos, um intervalo, mais 50, né? Professora, se empolga logo, eu ficava empolgada. Então, vamos lá, Hebreus, por favor, abre no capítulo 11. Ah, rapaz, eu estava animada, achando que era. Estou brincando. Hebreus 11, versículo 6, tão conhecido nosso, diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável, diga indispensável, indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quanto se consagram a ele. Essa é a versão que eu estou lendo, tá? Que é a King James, acho que é a mesma que está passando. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, eu sei que quando nós lemos esse versículo bem conhecido, nós chamamos a atenção pela fé que nós temos que ter ao se aproximar de Deus. Mas eu quero dizer para você por que é necessário isso. Nós conhecemos, a Bíblia diz aqui, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, algumas versões dizem, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que é galardoador daquele que o busca, não é assim? A versão que nós conhecemos. Então, queridos, por que é indispensável? Porque muitas pessoas estão achando que Deus vai gastar tempo se justificando, se apresentando que é Deus para quem não tem fé. Você está entendendo? E eu digo a você, queridos, até os mais céticos, eles reconhecem que há um Deus. Pode chamar de força, pode chamar de influência, pode chamar de cosmo, pode chamar de universo, pode chamar do que quiser. Mas todo homem, porque isso está na sua criação, ele reconhece, existe algo, alguém, alguma coisa que é superior a mim que está regendo. Você está entendendo? Em outras palavras, ele acredita que existe um Deus. Queridos, mas eu e você, nós precisamos entender, é necessário que eu acredite nele. É necessário que eu acredite que ele exista. Que ele existe. Ele existindo. Você crendo que ele existe e você conhecendo o seu caráter, deixa eu dizer uma coisa a você será inabalável. Você está entendendo? Por quê? Porque é necessário primeiro que você acredita que ele existe. Agora, em segundo lugar, queridos, é necessário a gente conhecer. Porque eu só vou poder defender o caráter de alguém ou falar do caráter de alguém que eu conheço. Sim ou não? Conhecer de ouvir falar, Jó disse um dia que conhecia. E porque ele só conhecia de ouvir falar, algumas afirmações que ele fez, no final ele voltou atrás. Porque ele disse, agora eu lhe conheço, de verdade, de conviver, de saber quem é, não só de ouvir falar. Você entende isso? Então, nós precisamos entender, queridos, a gente pode passar uma noite inteira aqui, eu dizendo a você que Deus é bom, eu dizendo a você que Ele é soberano, que Ele é onipotente, a gente vai falar sobre isso. Mas entenda, é necessário que você acredite que Ele existe. E acreditando que Ele existe, você precisa conhecer Ele. E nós não temos outro caminho para conhecer a Deus que não seja pela sua palavra, porque é na palavra que está revelado o seu caráter. Queridos, quando nós conhecemos alguém de perto, na intimidade, nós podemos dizer, rapaz, eu vou dizer uma coisa a você,
toda circunstância pode estar dizendo que fulano é culpado, mas ele não é. Porque eu conheço a índole dele, sei que ele não tem culpa. Por que é que muitas vezes, queridos, as pessoas atribuem a Deus coisas que estão contra o caráter de Deus? Sabe que não é por maldade? Não é. É porque não conhece. Você está entendendo? Sabe que não é por falta de fé? Não é. É porque não conhece. Eis aqui a pessoa que vos fala. Você entende? Não era por falta de fé, não era por falta de amor à palavra, nem por falta de amor ao evangelho, não era por falta de temor. Não, queridos, é porque existem algumas verdades que são reveladas na palavra, que aquilo é o seu caráter, ele é bom incondicionalmente. Sabe, recentemente a gente estava falando sobre escatologia em um local e algumas pessoas ficam pensando, a igreja vai passar pela tribulação, não vai passar pela tribulação. Eu digo, gente, olha para o caráter de Deus e responde essa pergunta. Tem coisas que nós precisamos dizer. Você está achando alguma coisa sobre isso, a respeito de Deus? Você conhece o caráter dele? Você conhece o seu caráter? Você pode abrir a sua boca, você defender o caráter dele, porque você experimentou da sua presença, porque você experimentou do seu caráter, porque você anda com ele o tempo inteiro, você convive com ele o tempo inteiro, e você sabe que quando ele quer falar, ele fala. Quando ele quer, Quando ele quer chamar para perto, ele chama. Ele tem aquela conversa com a gente de pai para filho. Ninguém nunca ouviu, só eu. Mas, queridos, isso não anula o seu caráter. Você está entendendo? Isso não revoga o caráter de Deus. E aqui ele vai dizer, é impossível. Agora veja que coisa linda. Ele diz assim, é impossível agradar a Deus sem fé. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real. Diga, Deus é real. Diga, Deus, ele é real. Porque se a gente entende que ele é real, ele é uma realidade, você vai entender, ele é espírito. Mas pense no espírito real. Não é um espírito porque hoje eu estou emocionada. Não é um espírito porque hoje eu acordei com fé. Não, ele é espírito, mas ele é real. O fato dele ser espírito, queridos, deixa eu dizer a você, não torna Deus uma peça mística que a gente não sabe do que se trata. Não. Aquilo que é para ser revelado para o homem está revelado na palavra. Ele se revelou por completo. E como se não bastasse a cereja do bolo, laço de fita, Jesus. Para ninguém ter dúvida. Você está entendendo? O próprio Filho. Aquele que começou com todas as coisas. Aquele que estava com ele no início, no alfa e no ômega. O seu filho, ele disse, eu vou trazer agora, que é para não ter mais dúvida, que é para não ter mais confusão, que é para não ter mais lente nenhuma turvando. Agora quer olhar para Jesus, para Deus, olhe para Jesus. Quer olhar para o Pai, o Filho está revelando. Então se você vê, querido, Jesus fazendo um mal aqui na terra, me procure após o culto e me apresente. Porque o que eu vejo na Bíblia, além dela dizer isso, o que eu vejo na Bíblia olhando é que ele andou por toda parte fazendo bem, curando a todos, procurando pessoas, sabe, acudindo as pessoas, aquelas pessoas que a sociedade disse não vale mais nada. Jesus disse, vem cá, eu vou para a tua casa comer hoje. Não sei nem se eu gosto da comida que vai ter, mas é contigo, eu vou. Você está entendendo? Esse é Deus. É o Deus que não faz acepção de pessoas, queridos. Mas é um Deus, amados, que eu já ouvi falar, eu gosto dessa definição, faz acepção de fé. Por quê? Porque é necessário crer. Você está entendendo? Então, se o seu nível de fé está aqui, eu te recomendo esticar ela. Avança no nível de fé, porque quanto mais você crê, você vai entender, eu posso dar um passo além, eu vou encontrar Deus se revelando ali. Eu posso caminhar nisso aqui, eu vou encontrar Deus se revelando ali. Entende, amados? Eu sei que Deus desce ao nosso nível de fé. Entenda, Deus sempre vai descer para o meu nível de fé.
Por quê, queridos? Porque eu sempre preciso crescer. Ele é Deus. Ele é infinitamente mais. Ele faz infinitamente além. Queridos, essas palavras, infinitamente, eternidade, fica difícil da gente pensar nela. Botar ela na nossa mente, você está entendendo? Mas quando a gente pensa, Ele é Deus, e Ele é infinito, eu olho para mim e me digo, eu sou finita. Sabe que eu preciso vir mais para a igreja? Sabe que eu não posso perder um culto, pastor? Porque eu preciso voltar para as estruturas sempre. Por quê, queridos? Porque infinito não é a minha sabedoria, infinito não é o meu aprendizado, infinita não é a minha capacidade, não, queridos, infinito é Deus. Se Ele é infinito, tem revelação para hoje, tem para amanhã, tem para esse ano de 2023 lá no Lema. Sim ou não? Aí ele diz aqui sobre, tudo bem, entender que Ele é real. Aí ele diz assim, quer dizer, dando continuidade, não é verdade? Uma coisa e outra quer dizer que é uma coisa mais a outra, sim ou não? É uma mais outra, tá? Então, que Ele é real e que recompensa todos quanto se consagram a Ele, ou todos quanto buscam a Ele. E aí, eu sei que a gente vai falar do caráter de Deus, e isso é uma degustação. Você vai ver muita coisa, nós vamos estudar os nomes de Deus, nós vamos estudar os atributos de Deus, nós vamos estudar, por exemplo, a soberania de Deus, que muita gente confunde. O que é a soberania de Deus? Sabe, a soberania dele é a extensão da sua autoridade. Não significa que Deus, porque Ele é soberano, Ele vai revogar, queridos, o seu próprio caráter. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus criou o ser, no início da criação angelical, Ele já decidiu uma coisa. Ele sendo Deus, Ele já decidiu algo. Ele disse, eu não obrigo ninguém a gostar de mim. Eu não quero ninguém comigo por obrigação. Aí tem crente que ainda pensa assim na igreja, né? Assim, não vou ficar aqui porque tem que estar, né? Não, tem que não. Deus não quer, né? Eu tenho que estar na presença dele, não. Você não tem que ir nada. Por quê, queridos? A gente sabe disso. Porque quando Lúcifer, quando Satanás se rebelou, ele convenceu um terço dos anjos. E você acha que Deus, que é onisciente, não estava vendo isso não? Porque antigamente eu pensava, eu acho que ele andava sorrateiramente na minha imagem, né? Fofocando com um, chamando o outro. De repente chegou a bomba para Deus. Os anjos estão se rebelando. Deus vai pegar de surpresa. Não, porque tem hora na vida, eu não sei se você já passou por alguma situação, onde a gente toma uma surpresa. Meu Deus, aí Deus já sabia. Já tive lá. Já sei o escape, é só me perguntar que eu te digo. É ou não é? E aí, queridos, o que vai acontecer? Os anjos, que é a primeira criação lá, antes do homem, já tem o livre-arbítrio. Aí algumas pessoas acham, queridos, que a soberania de Deus anula o livre-arbítrio. E não anula. Você está entendendo? Você é livre para você escolher a Deus. Você é livre para adorar Ele. Você é livre para você conhecer Ele mais e mais. Você está entendendo? Tudo isso que eu estou falando, no Rema, você vai ter todo o respaldo bíblico. Você vai compreender muito mais. Então, a soberania é um dos seus atributos. A sua onipotência é um dos seus atributos. Ele pode tudo. Será? Uau, quando eu escutei um será desse, sentada no Rema, eu disse agora, vou cair aqui para trás, porque até onde eu sei, Deus pode tudo. O professor disse, não, nem tudo. Eu disse, meu Deus, heresia. Vou sair do Rema hoje. Não, queridos, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus e a onisciência de Deus não revogam o seu caráter. Ele é verdade e verdadeiro. Deus não pode mentir. O não poder não é que ele não tenha força, não tenha o poder para isso. Quando a gente diz Deus não pode, não é que ele não tenha poder para isso não. Você está entendendo? Ele é Deus, mas ele é irrevogável.
Ele não é como o homem, queridos, que está de bom humor, de mau humor, hoje mais fiel, mais santo. Não, deixa eu te dizer, ele é santo. Ele é o amor. Ele é o amor. O amor nos amou. Ele é completamente o amor. Você entende? E como todo mundo que ama, chama para perto também. Conversa, orienta. Uma vez, 2, 3, 10, 100. Não desiste, porque um ou outro atributo dele é a sua longanimidade, a sua paciência. Como bem diz o meu pastor Joselito, tem misericórdia para amanhã. Ele está pronto para perdoar o pecador, a prostituta, o ladrão, porque tem misericórdia para ele. Você está entendendo? Porque Deus não é gente, não. Deus não é gente, não, né, pastor? Queridos, esse é o caráter de Deus. Agora, é necessário que você entenda que Ele existe. E olha que coisa linda, que Ele dá o galardão. E dá o galardão. E quando a gente começa a estudar sobre essa questão dos atributos, a gente vê tudo isso na matéria, a gente vai entender que existem os nomes de Deus. O nome cuja é a referência da sua personalidade, não é assim? Sobretudo no Antigo Testamento, a gente vê isso muito forte, não é? Deus mudando nomes para deixar ali firmado o destino, o caráter, a característica, não é assim? O nome no Antigo Testamento tem muito isso. Então, Deus, ele é chamado por nomes específicos que revela a sua natureza. Ok? Então, tem o Jeová Rafá, Jeová Nissim, né? O Senhor que sara, Shalom, Senhor da paz. E aí vem os atributos e vem os nomes de Deus. Eu separei que eu sabia que a diretora não ia dar um intervalo para o outro tempo. Eu já desconfiava disso. Então, eu separei aqui um nome. E esse nome, você vai ver outros que talvez você não tenha, né, ouvido com tanta frequência na igreja. Mas tem um nome que eu queria trazer isso para deixar para a meditação da igreja. Amém? O nome é Jeová Gimolá. Ou, talvez a pronúncia não seja essa, me perdoe, eu ainda não falo grego, né? Pode ser que a gente, né, cresça nesse nível. Mas é Jeová Gimolá, G-M-O-L-A, sem agudo no A, ok? Esse nome, por sua tradução, diz, o Senhor que recompensa. Eu queria que você abrisse, por favor, em Jeremias 51. Eu quero ver com você uma passagem que vai trazer essa tradução. Jeremias 51. Versículo 56. Diz assim: afinal, na minha tradução diz assim: afinal, eis que o exterminador veio sobre ela. Ela que ele está falando aqui é sobre a Babilônia, tá? Essa passagem aqui, só para contextualizar um pouco vocês, Deus está falando através do profeta para o povo de Israel que havia chegado o tempo onde ele iria findar com todo o domínio satânico e diabólico da Babilônia. Porque a Babilônia era um dos impérios caracterizado pela maior atrocidade que uma pessoa poderia fazer com a outra. Então, o império da Babilônia, ele não só conquistava e prendia, ele conquistava, prendia, torturava, sabe? As maiores atrocidades eram feitas através dos guerreiros da Babilônia. E aí o povo de Israel, porque decidiu pecar contra Deus, foi levado para a Babilônia e sofreu ali as consequências do pecado por um tempo. Ok? E aí aqui Deus está falando através do profeta que estava chegando o tempo onde iria vir aquele que iria acabar com a gracinha, com a festa da Babilônia, ok? Com o império da Babilônia. Aí por isso que ele diz aqui, sobreveio sobre ela, sobre a grande cidade de Babilônia, e seus guerreiros estão cativos. Já estão despedaçados todos os seus arcos. O profeta falando, né? Vendo além. Pois Yahvé é Deus de retribuição
E ele, de fato, retribuirá perfeitamente. Ele está falando do povo que permaneceu fiel. Ele está dizendo, então, no Velho Testamento, essa palavra, o Deus de retribuição, na tradução está dizendo Jeová Gimolá. Você está entendendo? Eu trouxe para você o Velho Testamento. Vamos agora para o Novo? Vamos lá para o livro de Hebreus, onde a gente estava. Hebreus, no capítulo 11, onde a gente estava. Não, a gente estava no 6, né? Capítulo 11. Versículo 6. Exatamente onde eu estava. Esse nome aqui, ele é recompensador, ou ele dá a recompensa, ou ele dá o galardão. É exatamente esta palavra usada, Gimolá. Ou seja, o Deus que dá a recompensa. Ok? Nós vamos ver isso, queridos, quando chegarmos diante do trono de Cristo, nós iremos receber os nossos galardões, referente às obras que nós fizemos aqui na terra. Não é assim que a gente conhece? Então, desde o princípio até o final dos tempos, nós vamos ver Deus se revelando como sendo aquele que dá o galardão, aquele que dá a recompensa. Ok? E aí, eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios. Veja comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Eu vou trazer para você aqui uma referência apenas para te dar uma consciência ainda mais firmada de que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena atender o seu chamado, vale a pena dizer sim quando Ele te convoca, porque Ele é o Deus recompensador. Você está entendendo? Ele está dizendo em 1 Coríntios 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, permaneceis firme e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O que é que ele está dizendo aqui? Esse aqui, na tradução, ele está dizendo, porque Jeová Gimolá está lhe dando a recompensa até o fim da sua produção. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Esse aqui é um bom motivo para você permanecer firme e constante na obra do Senhor. Porque existe um caráter de Deus, um nome de Deus que se chama recompensador. Ele é um bom galardoador. O seu trabalho nele não será em vão. Isso revela o caráter de Deus. Você está entendendo? O nome dele não é sobre mim. Não é porque eu sou muito boa e gosto de servir na igreja, porque Ele é bom. Você está entendendo? Não é porque eu quero ser, sabe, aqui mais trabalho. Não, queridos, não é sobre nós. Não é para agradar a liderança. Não é para agradar, porque o trabalho tem que ser nele. E aí ele diz, Ele é um bom recompensador. Um bom recompensador é o Senhor. Ele é galardoador. Existe um galardão. Existe uma recompensa. Agora, queridos, a gente não pode confundir recompensa de colheita. Porque a colheita é uma consequência de uma plantação, ok? Aí você pode dizer, sim, professora, mas o meu serviço pode ser uma plantação. Pode. Aí vê que maravilha. Se ela for uma plantação, você é duplamente recompensado. Então, se eu fosse você, queridos, estivesse sentado aí nessa cadeira e ainda não tivesse arrumado serviço, eu procurava os pastores. Eu não é, pastor. Sabe por quê, queridos? Porque é do caráter de Deus. Ele vai te recompensar duplamente. A recompensa é algo que você recebe por aquilo que você fez. Você está entendendo? Deixa eu dizer uma coisa a você. Galardão é a única coisa que tem na Bíblia que se chama, que é feita, que é dada por meritocracia.
O resto é graça. Você está entendendo? Mas galardão é recompensa. Tem gente achando que porque muito semeia, muito está recebendo galardão. Não. Você está recebendo a plantação da sua colheita. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a plantação, ela tem um limite, ela é limitada? Calma, pastor, eu vou explicar direitinho. Porque assim, a Bíblia diz que quem muito planta, muito colhe. Isso é uma medida. Se eu plantar pouco, eu vou colher pouco. A Bíblia diz que essa colheita, ela pode ser a 30, a 60 e a 100 por 1. Até a máxima, que é 100 por 1, é uma medida. Então, para que eu continue no meu processo, a irmã falou bem direitinho aqui, não interrompa o processo. Por quê? Porque tem gente que dá uma acelerada, entendi, recebi por revelação, aí começa a semear a todo vapor, e daqui a 6 meses, 1 ano, parou. Aí diminuiu, a plantação está demorando muito a colheita, estou achando que não é muito bem assim. Aí daqui a pouco começa a vir a recompensa. Aí diz, olha para aí, eu parei e agora é que eu estou sendo abençoado. Não, você está colhendo o que você plantou. Você está entendendo? Existe um ciclo. Você precisa continuar plantando, claro, para continuar colhendo. É isso que a Bíblia fala sobre plantação e colheita, certo? Muito bom. Agora, deixa eu dizer uma coisa a você. O galardão vem de alguém que faz infinita. Aí, queridos, se a gente fosse colocar numa balança, se a gente pudesse colocar numa balança, eu diria a você, a irmã perguntou, que é melhor dar ou receber? Quem vem primeiro, não é verdade? Aí eu pergunto a você, é melhor a colheita ou o galardão? Galardão. Já tem gente que já pode dar a prova aqui, já pode, tem prova depois da aula. O galardão. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. É melhor só o galardão? Ou é melhor colheita com galardão? Pois, pastor, pronto, viu? Se estivesse faltando qualquer coisa para fazer, arruma um serviço, porque o povo agora entendeu. Você está entendendo, queridos? Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você fazer algo e você ainda semear, amados, não tem como você não ter vida em abundância aqui na terra, amados. Não tem. E vida em abundância, você já é muito bem ensinado, não se trata só de dinheiro, você vai ter o que dinheiro não compra. E o galardão, olha que coisa que multiplica, parece bolsa, né? Multiplica o negócio, né? Por quê? Porque aí o galardão, ele vai ser no natural, porque ele aqui não disse, ele disse ele é galardoador. Ele não disse, ele é galardoador na eternidade. Diz, tem alguma tradição que diz assim, ele é galardoador na eternidade? Não. Ele é galardoador só aqui na terra? Não. Ele é galardoador. Então, ele sendo galardoador, e a Bíblia me falando que quando eu me encontrar com o Senhor, eu vou receber ainda galardão. Queridos, deixa eu dizer uma coisa a você. Tem galardão para a terra e tem galardão para o céu. Tem recompensa. Queridos, vale a pena servir ao Senhor com fidelidade. Vale a pena se esmerar no Senhor. Vale a pena se dedicar no Senhor. Queridos, vai ter recompensa. Recompensa é de algo que você faz. Então se gaste e se deixe gastar. Deus não fica devendo nada a ninguém, queridos. Ele é um bom pagador. Ele é um bom galardoador. Ele é um Deus de justiça. Ele sabe exatamente o que você está fazendo, como você está fazendo, do jeito que está fazendo. Ele, além de ver o que você está fazendo por fora, ainda está sondando teu coração. Então, se você está alinhado com o Senhor, viva uma vida tranquila aqui na terra. Deus, Ele é Deus que paga, que recompensa, que dá generosamente. Você está entendendo, queridos? Ele vai fazer além. Por quê, queridos? Porque esse é o caráter dele. Ele foi quem disse que fazia. Você está entendendo? Não é a gente que está dizendo, queridos. Não é o verbo da vida, não é a palavra de prosperidade, como é a teologia da prosperidade. Nem é o rema. É a
Bíblia, amados. A gente está lendo Bíblia aqui, queridos. Então eu vou dizer uma coisa para você, amados. Está na hora da gente tomar posse de tudo que Deus fez através de Jesus. Porque eu estava afastada de tudo isso. A Bíblia diz que eu era inimiga de Deus. O pecado me afastou de Deus. Jesus pagou o preço para me reconciliar com Deus, para me fazer amiga dele novamente. E detalhes, eu reconhecendo o que ele fez, eu recebi o poder de ser feito filho. Então, queridos, existe colheita, galardão e existe recompensa. Mas existe algo, queridos, que eu vou lhe dizer uma coisa para você. Existe algo chamado herança. Porque para os filhos, eles são herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Você está entendendo? Isso faz parte do caráter doador de Deus. A irmã falou certinho. O fluxo começou aonde? Essa história de dar começou aonde? Diga assim, com o papai. Pronto. Agora fomos feitos a sua imagem e a sua... Você está entendendo, queridos? A galardão para a sua vida, a herança para a sua vida, a colheita para a sua vida. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Faça alguma coisa. Porque eu acho que tem pessoas que acham que por muito estudar a palavra, pastor, aí vai ter um galardão muito bom. E não é sobre o muito saber. É sobre o muito fazer. Porque galardão é por mérito. Eu e você temos a oportunidade de arregaçar as mangas no Senhor, viu? Não é fazer o que eu quero, não. Nem como eu quero, nem do jeito que eu quero. É nele, porque também se não for nele, ele não garante nada. É ou não é? É por isso que não é bom, queridos, fazer o que dá na telha. Não, nós temos aqui, queridos, um anjo da igreja. Alguém que está para lhe orientar. Alguém que está orando pela sua vida e dizendo, Senhor, mande trabalhadores para a seara. Você é o trabalhador de um bom patrão. A recompensa, queridos, ela vem. Está escrito. E se está escrito, eu acredito. Deus, ele é bondoso. Deus é misericordioso. Toda boa dádiva, todo dom perfeito. O dom perfeito vem dele. Pode não estar sendo usado para ele, nem para o louvor da glória dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, ele não dá chance para ninguém. Ele não vai dar talento a ninguém. Ele não vai dar dom a ninguém. A não ser que seja para afastar da presença de Deus. Mas aquilo que é boa dádiva, o dom, a especialidade do diabo, queridos, é distorcer. É tirar do propósito, tirar do foco. O que? Aquilo que Deus depositou como dom perfeito na pessoa, no ser humano. Você está entendendo? É usar para o louvor da glória do diabo, ao invés de ser para o louvor da glória de Deus. Por quê, queridos? Porque Deus, ele já depositou em nós dons e talentos para receber o galardão. Rapaz, eu sou uma produtora de galardões. Olhe para alguém bem animado que está do seu lado e diga assim, eu também sou. Porque pensa comigo, a gente já vai terminar, mas pensa comigo. Se toda boa dádiva, se todo dom perfeito vem de Deus, aí eu pego aquilo, vê que Deus bom. Aí eu pego aquilo que vem de Deus. Aí eu entendi, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu preciso devolver para Deus de alguma maneira. Então eu vou depositar, eu vou servir, eu vou fazer aquilo que Deus me deu como um dom e talento, eu vou devolver para Ele. Aí quando eu devolvo para Ele, aí Ele recebe, diz, pronto, agora toma um prêmio por conta disso. Você está, não é gente não, minha gente. Ele nos dá para que eu tenha o livre arbítrio. Enterro, multiplico, sirvo, devolvo, está nas suas mãos. Mas a Bíblia não mente. Existe um bom talento dentro de você.
Existe um dom perfeito dentro de você. E eu tenho algumas opções. E eu quero só te lembrar que você não só serve a igreja nessas 4 paredes. E a igreja que eu estou falando é o corpo de Cristo. Existem advogados servindo ao Senhor muito bem em seus gabinetes. Médicos servindo muito bem ao Senhor no seu ambiente de trabalho. Você está entendendo, queridos? Eu não estou trazendo aqui um padrão de religiosidade. Eu estou dizendo que o seu dom e o seu talento deve servir o corpo de Cristo. Ele deu para isso. Aí você pega aquilo que é o talento que Ele te deu, devolve para Ele e Ele diz: muito bom, servo bom e fiel. Está aqui o seu galardão. Amados, deixa eu dizer uma coisa a você. Vale a pena conhecer essa palavra. Porque nós passamos a ser cristãos conscientes das nossas atitudes. Você está entendendo? Você passa a ser um cristão assertivo. Você vai fazer as coisas, querido, com consciência, sabendo o que você está fazendo, sabendo por que você está fazendo. Aí tem pessoas na tua família, no meio do trabalho, na vizinhança, vai dizer: menina, tu já vai para a igreja de novo? E, menina, me diz uma coisa, e a tua família não está não sei como, né? E tu vai de novo, e você não vai ficar... sem saber o que responder. Mas quando o diabo vem falar, quando sabe que o diabo fala? Quando o diabo vem falar, mas você tem que estar com a resposta pronta. Você tem que estar com a resposta pronta. Porque essa resposta pronta, queridos, ela vai ser um reflexo de uma estrutura por dentro. Você está entendendo? É essa estrutura interna que você só vai ter se você conhecer a Bíblia. Se você souber o que é que Deus fala sobre isso. Se você souber qual é a atitude que Deus tomaria a respeito disso, amados. É por isso que a gente tem que conhecer palavra. A gente não pode só estar ouvindo testemunho de pessoas lá fora, não. Você tem que viver o seu milagre. E o seu milagre, você cava ele, você vai atrás dele, você provoca ele, amados. Você tem que partir para cima. Você está entendendo? Deus vai te dar a estratégia certa. Deus vai te dar a direção certa. Galardão nem sempre é um saco de dinheiro, não. Galardão é uma ideia, meu irmão, brilhante, que ninguém nunca teve, só teve você. Galardão, queridos, é uma estratégia de fazer diferente, de fazer inovador. Galardão, amados, é uma direção que de repente você dormiu com a cabeça quente, mas dormiu porque você é crente, não é ansioso, com nada, você dormiu a noite toda. E enquanto você dormiu, o Senhor te deu, queridos. Amados, esse é o nosso Deus. É assim que Ele é, amados. Agora eu e você, nós precisamos aprender desse Deus, que é para quando alguém, queridos, que não tem tanto entendimento e disser: rapaz, é porque Deus me colocou na prensa. Aí você diz: peraí. Qual foi o Deus? Não, porque, né, pode ser que tenha mais, né? Eu sei o que eu sirvo. Eu sei quem é o meu Senhor. Agora, meu querido, se você disser que foi o meu... Aí você vai ter que sentar comigo para você me explicar que essa história é essa. Né, queridos? Brincadeiras à parte, né? Fique tranquilo que o remo é bom demais de estudar, viu? Não é aquela coisa assim chata, enfadonha. Não. Mas você vai conseguir entender, queridos. A gente vai sentar e vai dizer: queridos, deixa eu te dizer, quem foi esse Deus que está fazendo isso com você? Porque o Deus que eu conheço é um Deus bom. Ele é um Deus bom. Agora, vamos conversar um pouquinho direitinho? Como foi assim a tua vida, a tua atitude? Foi como mesmo que essa história começou? E aí nós vamos entender, queridos, que o que está muitas vezes atuando na vida de pessoas que estão dizendo que estão passando na prova e na prensa, na verdade o que está atuando é a misericórdia de Deus. Nós vamos encontrar um Deus misericordioso, sabe? Nós vamos encontrar um Deus justo e não um Deus mau. Um Deus que faz coisas que não está de acordo com o seu caráter. Amém, queridos? Eu ouvi um negócio chamando assim, vocês ouviram? Mas eu espero que vocês tenham sido abençoados. Isso realmente é só uma degustação, né? É só para que você possa, né, também ser alimentado, né? Relembrar, como eu falei, né? Vale a pena se você já está
Né, se você já passou pelos 2 anos do Rema, vale a pena você ser um alumni, vale a pena você voltar para a sala de aula, né, vale a pena você ouvir novamente as mesmas coisas, queridos, porque nós vamos crescendo e ficando fortes no Senhor, amém? E vamos ser um bom defensor da sua palavra, como Paulo bem instruiu que Paulo fosse, que Tiago fosse. Ok, queridos, muito obrigada pela oportunidade, não sei a quem mais, ao pastor, à diretora. Um abraço, um cheiro para vocês. Espero vocês no Rema 2023. Amém? Aleluia. Glória a Deus.